Oi, tudo bem? A morte de Jesus, ela foi marcada por alguns acontecimentos sobrenaturais. Está escrito que houve trevas, houve escuridão, desde a hora sexta até a hora nona. E fala que quando finalmente Jesus entregou o seu espírito, quando Jesus morreu, fala que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Fala também que a terra tremeu e as pedras se fenderam. Está escrito também, aqui no livro de Mateus, capítulo 27, que fala sobre esses acontecimentos, e fala aqui no verso 52, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quando Jesus morreu, as sepulturas se abriram. E só depois que Jesus ressuscitou, as pessoas ressuscitaram. E fala que essas pessoas foram vistas na cidade. Muitas pessoas viram essas pessoas na cidade. Mas quem são essas pessoas? Não se sabe ao certo. Algumas pessoas chegam até a pensar que João Batista estava entre eles. Existe uma passagem no livro de Apocalipse, no capítulo 11, a partir do verso 15. João vê 24 anciãos. Alguns acreditam que esses anciãos são essas pessoas que ressuscitaram, que eles foram com Jesus para o céu. Existe esse pensamento, mas não se sabe o certo. Mas o mais importante nessa história é que a sepultura ela se abriu. Outra questão também é por que não se fala muito sobre isso. Não está escrito muita coisa sobre isso. É claro que quando fala em ressurreição de mortos, muitas pessoas acham que isso é uma loucura e acham que isso não deve ficar comentando sobre isso. Talvez seja isso, as pessoas que viram esses santos, eles foram aconselhados a não ficar relatando esses fatos, porque isso parecia uma loucura. Mas a palavra de Deus ela é verdadeira, por isso nós acreditamos nesses acontecimentos. Isso é muito importante porque isso significa que a morte ela foi vencida. No exato momento que Jesus ele morreu, já a morte já foi vencida. Por isso que fala que as sepulturas se abriram. Imagina quando morre uma pessoa bem próxima de nós, principalmente. Quando fecha aquele caixão, aquilo é muito triste. A impressão que a gente tem é que ali acabou as esperanças. É claro que quando a pessoa morre, a gente sabe que é só uma ressurreição, só por Deus mesmo. Mas quando fecha o caixão, e quando põe aquele caixão ali e fecha aquela sepultura, aí muita gente vai ao desespero, porque não acredita na ressurreição. Quando a gente acredita na ressurreição, é claro que a gente vai sofrer, é uma coisa triste, mas isso nos traz mais consolo quando a gente acredita. É nesses acontecimentos que Jesus venceu a morte. Porque a gente crê que um dia aquela sepultura vai se abrir e aquela pessoa vai ressuscitar. Porque essa é uma promessa de Deus. Por isso que é compensador acreditar nessas coisas. E acreditar em coisas que são verdadeiras, porque são fatos. Quando nós vemos esses relatos da morte de Jesus, todos esses acontecimentos, nós glorificamos a Deus. Inclusive até um soldado romano, o centurião, quando ele viu esses acontecimentos sobrenaturais, ele glorificou o nome de Deus, ele disse, esse realmente é o Filho de Deus. Então nós podemos ter essa certeza que nós estamos seguindo aquele que venceu a morte, que é capaz de nos trazer a vida, mesmo se nós viermos a morrer. Então, é muito compensador seguir Jesus. Seguir Jesus é a melhor coisa que se faz nessa terra, mais do que qualquer outra coisa, porque nós estamos
na esperança do reino. É o que Jesus sempre diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele é muito mais importante. E as outras coisas que podem ser importantes também para a nossa vida diária, essas coisas serão acrescentadas. Isso é em segundo plano. Primeiro plano é seguir Jesus, porque só ele tem a solução para a morte.